Olá, está começando mais um programa São Paulo Brasil pela TV Câmara de São Paulo. E hoje eu recebo o educador, cientista político e social e também coordenador geral da campanha nacional pelo direito à educação, o Daniel Cara. Tudo bem, Daniel? Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, falar um pouquinho sobre esse tema tão importante, né? Bom, você é filho de uma professora, né? O tema educação, então, eu imagino que já apareceu muito cedo aí na sua vida, né? Como que foi isso? Como que o tema educação entrou na sua vida? Quando que você decidiu levar isso mesmo como uma militância para a área profissional? Olha, bom, sempre teve presente em casa, sempre foi uma questão importante. Minha mãe sempre tratava o trabalho do Paulo Freire como uma referência, principalmente o trabalho do Paulo Freire, mas também o Anísio Teixeira, enfim, era uma questão muito presente. Agora, foi no Grêmio Estudantil, né, quando eu fui presidente do Grêmio, 28 de março, da Escola Técnica Estadual de São Paulo, que eu, de fato, percebi que eu continuaria atuando também pela educação, como educador. Eu percebi que esse era um caminho sem volta e que eu gostava muito daquilo que eu vivia na escola, na ETESP, né? Que era uma escola pública, mas com tudo aquilo que uma escola tem que ter. E eu achava que era justo que todos os brasileiros tivessem uma escola com aquele padrão de qualidade, né? Então, ali que eu percebo que é preciso universalizar uma educação pública de qualidade pela minha própria experiência. Bom, aí você estudou, então, grande parte da sua vida na escola pública? Não, eu estudei... Na escola particular? Eu estudei, exato. Eu sou de Pirituba, eu estudava numa escola de Pirituba, né? De periferia, uma escola particular de periferia. Nós tínhamos, eram 3 filhos, né? Nós tínhamos um desconto que estava relacionado também com um bom aproveitamento na escola. E eu saí de lá, fui para o Colégio Módulo, na Lapa, né? Então, minha trajetória foi vindo para o centro expandido. E no colegial, aí já com muita dificuldade familiar, os efeitos do plano Collor, mesmo com os descontos, com as bolsas, já era inviável. A minha mãe descobre a ETESP, né, descobre uma escola técnica que era de muita qualidade. Eu presto para a ETESP, para a Escola Técnica Federal de São Paulo, que é ali na Armênia. A ETESP é no metrô Tiradentes. Eu passo na ETESP na terceira chamada, então foi um sufoco conseguir ingressar na ETESP, mas depois que eu ingresso, eu praticamente vivi 3 anos, né? Era uma escola técnica em período integral, eu tinha que acordar 4h30 da manhã para ir para a ETESP, chegava em casa quase 9 horas da noite, por conta das dificuldades de transporte público, mas foi a melhor época da minha vida, muito mais importante do que a Universidade de São Paulo. O fato de eu ter participado do vestibulinho da ETESP, que foi muito mais difícil do que o vestibular da USP, e ter feito uma escola de excelente qualidade fez com que eu percebesse que aquilo é uma questão de direito, não pode ser um privilégio daqueles que conseguem passar no vestibulinho, que conseguem bem numa prova, né? Eu tive História da Arte, eu tinha uma aula de História extremamente viva, rica, a gente andava pelo centro da cidade, os professores eram muito dedicados, nós tínhamos literatura numa outra qualidade, tudo isso feito por uma escola pública, ou seja, o Brasil sabe fazer uma escola pública de qualidade. O problema é que essa escola é para poucos e a gente tem que fazer com que essa escola seja para todos. Por que é para poucos, Daniel, na sua opinião? Porque, na realidade, é uma questão de investimento, né? Uma escola com padrão da ETESP hoje, segundo as últimas pesquisas, padrão da ETESP, padrão das escolas federais, hoje o conjunto dessas escolas representam 0,4% das escolas brasileiras. O Brasil tem quase 200 mil escolas de educação básica. Para que a gente conseguisse atingir esse padrão para todas as escolas, nós precisaríamos implementar o custo-aluno qualidade inicial. Eu tive a oportunidade de viver essa escola na ETESP, né, essa escola técnica de qualidade, e eu vou para a campanha nacional pelo direito à educação e ajudo a construir esse estudo que é o custo-aluno qualidade inicial, que hoje congrega parte do Plano Nacional de Educação. Deveria ser implementado em 2016. Não foi implementado nem pela presidenta Dilma, nem tem sido implementado pelo presidente Temer. Para você implementar esse padrão de qualidade para as matrículas atuais, hoje são 40 milhões de matrículas, né, na educação básica pública, nós precisaríamos de 50 bilhões de reais. Todo mundo vai dizer, bom, mas esse volume é um volume de dinheiro muito grande.
O orçamento da União é de 3,5 trilhões de reais. Então, 50 bilhões de reais é quase 0,15%. Ou seja, é algo que cabe dentro do orçamento público e seria uma revolução. Automaticamente, essas 200 mil escolas vão ter a qualidade da ETESP, vão ter a qualidade da Federal? Não. Mas num prazo de 5, 10, 15 anos, a gente revolucionaria a educação pública brasileira e isso mudaria o Brasil radicalmente. O Brasil seria, de fato, um país mais democrático, mais digno e principalmente mais justo. Sem falar que seria o melhor investimento a se fazer, né? Não tem dúvida. Inclusive em termos econômicos, daria um retorno econômico muito alto. Exatamente. Mesmo que seja a longo prazo, mas com certeza seria o melhor investimento, né? Perfeito. Explica um pouquinho melhor, eu queria entender um pouquinho melhor o que é esse custo aluno qualidade inicial. Então, esse é um sonho que a gente construiu, é um sonho bastante concreto. É um sonho em termos daquilo que ele representa de forma material para a educação básica pública, né? Mas ele é pautado nas leis brasileiras. O que nós fizemos? Nós lemos as leis, algo que muitos parlamentares, muitos governantes não fazem. Nós lemos as leis brasileiras, especialmente a Constituição Federal, e descobrimos que a União, o governo federal, ele é responsável por colaborar técnica e financeiramente com estados e municípios. E a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional vai dizer que é um dever do Estado brasileiro, então, dos governos municipais, estaduais e do governo federal, garantir um padrão mínimo de qualidade com base em insumos. Então, o que nós fizemos? Nós reunimos mais de 400 pessoas, entre economistas do próprio governo federal, economistas que estão fora do governo federal, mas que são grandes economistas nas universidades, professores da área de educação, conselheiros de educação, estudantes, pais, mães, enfim. Reunimos representantes de toda a comunidade educacional brasileira e definimos quais eram esses insumos que precisam ter em todas as escolas. E depois nós calculamos quanto isso custa. Ou seja, a gente inverteu a lógica do financiamento da educação, porque como é feito o financiamento da educação hoje? Se determina o que tem e se divide pela quantidade de estudantes. O que tem é pouco e nós temos muitos estudantes e muita gente fora da escola ainda. Então, esse valor fica bem pequenininho. Comparado com os países mais desenvolvidos, o estudante brasileiro custa muito menos. E aí o que nós fizemos? A gente inverteu a lógica, calculou o que é necessário para uma educação de qualidade e comparou com o orçamento público brasileiro. O que é importante dizer é que dá para pagar essa conta. E essa conta ela precisa ser paga porque é justo que ela seja paga. O problema é que é uma decisão política que nenhum governante até hoje tomou essa decisão. Você é doutorando em educação, mestre em ciência política e cientista social. Como que essas áreas aí se relacionam? Como que você escolheu trabalhar essas diferentes áreas? Eu não sei se a gente pode dizer diferentes áreas, né? Elas devem se relacionar em algum momento aí. Ciências sociais surgiu na minha vida como uma alternativa quando a minha irmã se preparava para prestar o vestibular. Eu me preparava para entrar na ETESP, ela se preparava para entrar na USP, né? E aí eu comecei a ir no cursinho com ela, mesmo moleque, né? Comecei no cursinho com ela, acompanhava as aulas e comecei a me interessar por psicologia e ciências sociais. Ela optou por psicologia, mas eu achava que era uma questão muito individual. A psicologia, embora tenha a área da psicologia social, ela sempre parte do indivíduo. Eu acredito que a sociedade determina muito daquilo que são os indivíduos, né? E aí as ciências sociais entrou naturalmente. Eu tinha muito interesse pelo trabalho do Florestan Fernandes, tinha uma visão crítica, mas respeitava intelectualmente o trabalho do Fernando Henrique Cardoso, tinha já uma sensibilidade para o Sérgio Buarque de Holanda, enfim, eu começava a me encantar com o mundo da sociologia. Na faculdade eu optei por ciência política, nessa tentativa de fazer a nossa democracia mais densa, mas depois para o doutorado aí a educação bateu mais forte e eu percebi que, na verdade, por mais importante que seja a ciência política, por mais importante que seja a sociologia, a educação é a única ciência humana que tem a possibilidade de mudar a sociedade pela própria pesquisa, pela própria forma de se estruturar. Quer dizer, ela é uma área muito mais potente em termos de transformação do que a ciência política ou a sociologia, que elas são mais analíticas, mas elas colocam menos a mão na massa, né? Entendi. E hoje você é também colunista, né, de educação do UOL, publica vários artigos relacionados ao tema. E aí eu queria conversar um pouquinho sobre essa questão da cobertura que se dá na mídia
para a educação, que análise que você faz? É uma editoria pouco valorizada? Como que você vê essa questão? Esse é um grande tema da área de educação, né? Eu viajo muito pelo mundo e é, por exemplo, impressionante que na Inglaterra você tem vários cadernos, todos os grandes jornais têm um caderno de educação, se não é diário, é semanal. E é um caderno que analisa a educação. No Brasil, a gente quase chegou nesse patamar, quase estabeleceu esse patamar, mas a partir da crise econômica que começa em 2013, 2014, as editorias foram sendo fechadas. Hoje, cada vez mais a cobertura de imprensa ela é de baixa qualidade e mesmo com a criação de uma associação de jornalismo para a área de educação, que é a GEDUCA, que reúne jornalistas que atuam na área, a realidade é que a cobertura na área de educação ela tem caído drasticamente, tanto em termos de quantidade como em termos de qualidade. Antes, a quantidade gerava qualidade. Então, uma grande quantidade de matérias, muitas eram boas, porque a produção era muito intensa, né? Era feita uma grande quantidade de matérias. Agora, na realidade, nós temos uma baixa quantidade, uma qualidade muito ruim. Eu tenho pressionado a GEDUCA, porque eu acho que ela, inclusive, tem que ser mais incisiva na sua forma de agir perante os grandes veículos, especialmente, mas a realidade é que isso não tem se materializado, né? A GEDUCA não tem conseguido cumprir com esse papel. E o que explica isso, de certa maneira? A crise econômica. A crise ainda, né? Eu trabalhei de forma muito intensa em 3 grandes áreas, né? Economia solidária, segurança pública e educação. E o que eu aprendi na época que eu trabalhava em segurança pública é que quando o país está em crise, segurança pública é o grande tema, porque automaticamente a desigualdade socioeconômica do Brasil se transforma em aumento da criminalidade em momentos de crise econômica. E a desigualdade ela é mais sentida no momento da crise econômica. Quando a gente começa a resolver um pouquinho a desigualdade, a educação cresce como uma pauta dentro da agenda. Eu espero que a gente consiga reverter esse círculo muito ruim, círculo vicioso que a gente vive hoje no Brasil, e a educação volte a ser um grande tema. Tá certo. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o programa São Paulo Brasil. Até já. Estamos de volta com o programa São Paulo Brasil pela TV Câmara de São Paulo, que hoje recebe o educador, cientista político e social e também coordenador geral da campanha nacional pelo direito à educação, o Daniel Cara. Daniel, você então, como eu acabei de falar, coordenador geral da campanha nacional pelo direito à educação. Ela foi criada em 1999, é isso, né? Isso. E aí você virou coordenador geral em 2006. Conta um pouquinho como é que foi essa trajetória aí dentro dessa campanha. Eu me torno coordenador geral em 2006, mas eu tive uma atuação de militância na campanha desde o seu início. Em 99, na época, ela começa como uma ação coordenada e liderada pela Ação Educativa, que é uma ONG aqui de São Paulo, né? Uma ONG que praticamente lidera as pautas de educação e cultura na cidade de São Paulo e juventude. E aí eu começo ali minha trajetória. Eu trabalhava na Ação Educativa como técnico de informática. Eu sou formado no colegial técnico, como técnico em processamento de dados, atuo no Instituto Socioambiental, na Ação Educativa, e aí, pela Ação Educativa, eu começo a militância na campanha. Até 2006, eu atuo no Comitê São Paulo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, e em 2006 eu passo pelo processo seletivo, e foi um processo seletivo, acho isso é importante, né? Até valoriza mais, né, o fato da minha coordenação ter sido afirmada, né, a minha possibilidade de ingressar nessa posição. E aí, de 2006 até hoje, né, eu atuo como coordenador geral da campanha nacional pelo direito à educação, já tendo passado pela campanha global pela educação, que é a nossa articulação internacional, reúne 70 países com um trabalho próximo do que nós fazemos aqui no Brasil, da latino-americana e também da campanha, que seria uma rede lusófona pelo direito à educação, envolvendo os países da África lusófona e também Portugal. Então, a campanha, na minha coordenação, também teve a chance de ajudar a fundar essas redes, né? Especialmente a latino-americana e a lusófona,
A Global já existia logo no início da campanha Global, mas nós tivemos a chance de liderar também essas articulações internacionais. Dá para você resumir um pouquinho para a gente assim, quais os tipos de trabalhos que vocês desenvolvem? E também já aproveito para te perguntar se dá para fazer uma relação, agora a gente está em ano de eleição, como trabalhar a questão da educação com essa questão da eleição do ano importante nessa questão política? Essa é uma questão essencial. Bom, o nosso trabalho é um trabalho que tem muito a ver com o período eleitoral e o período entre as eleições, o período de mandato, porque nós atuamos na perspectiva de aperfeiçoar as leis brasileiras para a garantia do direito à educação. Então, de 2006 até hoje, não teve nenhuma lei nacional que não tenha passado pela campanha nacional pelo direito à educação. O Fundeb, que é o fundo que financia a educação, que ainda financia pouco, mas é muito melhor do que existia antes, que era o Fundef, que era só no ensino fundamental. Hoje nós temos um mecanismo para toda a educação básica, da creche até o ensino médio, com 40 milhões de estudantes, então é um fundo robusto, 140 bilhões de reais. A lei das cotas, a emenda constitucional 59, que ampliou a obrigatoriedade do ensino dos 4 aos 17 anos e aperfeiçoou a Constituição Federal em vários aspectos. Hoje, por exemplo, se tem merenda para o ensino médio é graças a essa emenda à Constituição, e é algo muito importante. Eu fui professor do ensino médio noturno, por exemplo, aqui em São Paulo, e o estudante chegava na escola com fome, depois de 3 horas para ir para o trabalho, 3 horas para voltar para o bairro, entrar na escola e não ter nenhum tipo de merenda. A lei dos royalties do petróleo para a educação, que agora está sendo desconstruída, infelizmente, o Plano Nacional de Educação, enfim. Praticamente todas as leis relevantes nós atuamos, né? Atuamos no Supremo Tribunal Federal em defesa do piso dos professores do magistério e temos uma atuação contínua no Poder Executivo, que é quem menos tem feito na área de educação, né? Esse é um problema que, desde a redemocratização, é um problema concreto. Não teve nenhum governo que, de fato, tenha tido a capacidade de priorizar a educação básica e garantir uma educação básica de qualidade sem prejuízo ao ensino superior nas universidades federais, porque o Brasil precisa da creche até a pós-graduação melhorar a qualidade da educação. Esse momento eleitoral é um momento muito especial, porque nós tivemos medidas muito ruins na área de educação. A emenda constitucional 95 do presidente Temer, que por 20 anos congelou os recursos federais, que é da onde de fato tem recurso para melhorar a educação básica e as universidades. A reforma do ensino médio, que é muito polêmica, a base curricular, que é muito ruim também. Então, vai ser um momento de repensar o que foram essas medidas, tentar revogar essas medidas e replanejar essas medidas, né? Recolocá-las de uma forma que seja profícua para o direito à educação. Mas, principalmente, é preciso que o cidadão tenha consciência que, durante o período de mandato dos governantes, é preciso cobrar os governantes para que eles, de fato, invistam em educação e permitam o controle social da educação. Nós não temos transparências nos dados educacionais brasileiros, a transparência é muito baixa. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, em que pese a enorme qualidade dos servidores públicos, as gestões, as presidências evitam a transparência dos dados educacionais. Nós temos problemas gravíssimos em relação à maneira como tem sido gasto o dinheiro. É pouco e é mal gasto, né? Precisa ser mais e precisa ser melhor gasto. Precisa ter melhor gestão e precisa de mais recurso para a educação. Ou seja, é preciso que o cidadão tenha consciência da importância da educação. E nós temos um problema grave no Brasil. Educação não elege. Educação, ela impede eleições, mas ela não garante eleições. Então, parlamentares, pessoas que são vinculadas à área de educação têm tido muita dificuldade. É preciso também que o eleitor observe mais pessoas que têm essa trajetória na sua escolha de voto. Tá certo. Bom, e ainda sobre a campanha nacional aí pelo direito à educação, em 2007, ela foi premiada aí com o prêmio Darcy Ribeiro, né, pela atuação aí na área. Prêmio que você também recebeu em 2015, né? Qual que é a importância que tem para a organização e também para você receber um prêmio como esse? Para nós foi importantíssimo, né? Agora, acabou de sair uma dissertação de mestrado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que mostra como a campanha conseguiu fortalecer as leis brasileiras. E o prêmio Darcy Ribeiro, ele corresponde a isso. O primeiro foi nossa atuação no Fundeb, que foi um prêmio da campanha nacional pelo direito à educação. E o segundo, 2015, foi pelo conjunto da obra da minha coordenação
na campanha, considerando o custo aluno qualidade inicial, o PNE e todas as leis que nós influenciamos. Ou seja, o Congresso Nacional reconhece que teve um ator externo ao Congresso Nacional, a campanha nacional pelo direito à educação. Eu só ganhei porque sou coordenador da campanha também, né? Tenho muita clareza disso e esse é um trabalho coletivo, não é um trabalho meu exclusivamente. Mas a campanha teve esse mérito de atuar de forma muito presente no Congresso, melhorando as leis educacionais. Bom, vamos lá. Olha, o Brasil ainda tem cerca de 11,8 milhões aí de analfabetos, né? O que corresponde aí a 7,2% da população de 15 anos ou mais. São dados aí do PNAD de 2016. É um número alto ainda, Daniel? Quais são as causas desse índice? Como que você analisa números como esse? É um número alto. A redução do analfabetismo jovem e adulto tem se dado pelo falecimento dos idosos, ou seja, as pessoas mais velhas vão falecendo, muitas delas estão em condição de analfabetismo, isso vai diminuindo a quantidade de analfabetos. Isso é uma vergonha para o país que teve o maior educador sobre alfabetização de adultos, que foi o Paulo Freire, reconhecido mundialmente. Não tem discussão sobre a importância do Paulo Freire em qualquer outro lugar do mundo que não seja o Brasil. Eu tive uma vez com a ministra da Finlândia e perguntei para ela o que eles faziam para a Finlândia ser o país ocidental com melhor educação. E ela perguntou para mim, bom, me espanta um brasileiro me perguntar isso, porque simplesmente nós aplicamos o trabalho do Paulo Freire, o sistema do Paulo Freire, tanto para as crianças como também para os jovens e adultos. Ou seja, esse número é uma vergonha e os governantes têm optado por fazer com que as pessoas faleçam em condição de analfabetismo, que é um desrespeito enorme ao direito das pessoas de serem plenas, porque a alfabetização é fundamental na nossa sociedade. E isso demonstra o quanto o Brasil, de fato, não se importa com a população e não se importa com a educação. E o Plano Nacional da Educação determinava também uma redução aí do analfabetismo para 6,5% até 2015, né? O que não aconteceu. Seria um passo importante, significante aí essa redução para a superação desse problema, Daniel? O Brasil, o que mais hoje aumenta a nossa desigualdade pelo IDH, né? Quer dizer, o que determina que a nossa desigualdade ou ela permanece como está, muito resistente, ou ela diminui muito pouco, são os dados educacionais. Hoje a educação é um problema concreto para o Brasil, não só em termos sociais, mas também em termos econômicos. Alfabetizar um adulto é algo que modifica a sociedade. Sociedades que avançaram muito rápido, em um período muito curto de tempo, elas tiveram também foco na alfabetização do adulto. Por quê? O vô que está em processo de alfabetização, ele é um incentivo enorme para a criança em relação à importância dos estudos. O tio que também está em situação de analfabetismo, enfim, o líder comunitário, ou seja, o processo de alfabetização dos jovens e adultos é um processo de mobilização social e de centralidade da agenda da educação. Não é à toa que o Florestan Fernandes faz a campanha pela alfabetização no final da década de 50, que os pioneiros da educação de 32 também determinavam que a alfabetização dos adultos era algo fundamental, que o Paulo Freire dedica a sua vida à alfabetização de adultos. Esse indicador é um indicador que ele é mais importante do que o que a sociedade percebe. Como no Brasil, muitas vezes as pessoas são tratadas como descartáveis, um adulto ou um idoso em situação de analfabetismo é considerado um problema que vai se resolver pelo próprio processo da vida. E não é assim, né? Na realidade, a não garantia do direito à educação desse adulto e desse idoso é algo que transforma a sociedade numa sociedade mais desigual e mais incapaz de resolver os seus problemas. Por que persiste, Daniel, ainda em parte da classe aí, da classe política, de quem tem o poder, de que é mais interessante ter aí essa população não bem educada do que uma população com esse direito a uma educação plena, como você falou, e o que a gente também comentou aqui, que teria um retorno muito bom, né, para a sociedade? O fato é que a elite brasileira, a elite socioeconômica, e acaba tendo um respaldo muito grande também da elite política, essa elite ela é muito tacanha. Ela, de fato, age de forma a considerar que existem cidadãos e cidadãos de segunda classe. Ou seja, ela desrespeita a Constituição Federal.
Quando, por exemplo, um presidente da República apresenta uma emenda à Constituição, como a emenda 95 de 2016, eu tive a oportunidade de apresentá-la, a emenda do Temer, para o Gordon Brown, ex-primeiro-ministro britânico, na Assembleia das Nações Unidas de 2016. O Gordon Brown é responsável pela Comissão de Financiamento da Educação da ONU. E ele falava, eu não acredito que o Brasil está abrindo por 20 anos, mão da política social, da política econômica. E a desculpa do Temer era de que a Constituição Federal não cabe no orçamento público. Quando ele diz isso, ele está dizendo que o povo não cabe no orçamento público. Então, se considera que parte da população brasileira é descartável. Eu lembro quando eu era estudante das Ciências Sociais, eu fui para uma atividade do Fernando Henrique, eu era presidente do Centro Acadêmico, fui convidado, e o Fernando Henrique dizia que o Brasil tinha 30 milhões de inempregáveis. Um presidente da República não pode dizer isso. E o que o Temer está dizendo para a população brasileira, e isso tudo começa, a austeridade econômica, começa com o Joaquim Levy, ministro da Fazenda da Dilma Rousseff. É importante frisar isso. O que ele está dizendo é que a sociedade brasileira vai ter 30, 40, 60 milhões de pessoas que não vão ter acesso a direitos. Tá certo. Bom, a gente vai fazer mais um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o programa São Paulo Brasil. Estamos de volta com o programa São Paulo Brasil pela TV Câmara de São Paulo, que hoje recebe o educador, cientista político e social, também coordenador geral da campanha nacional pelo direito à educação, Daniel Gara. Daniel, o que você acha da nova base curricular do ensino médio? Bom, a base do ensino médio ela está começando a ser materializada, deve chegar para o Conselho Nacional de Educação para um debate muito aligerado, porque ele se quer concluir o debate, a aprovação da base do ensino médio até dezembro desse ano, de 2018. E é uma base muito polêmica, porque ela centra esforços em português e matemática, somando a tentativa do governo federal, que agora nega, de possibilitar 40% das matrículas em ensino médio ou da carga horária em ensino médio em educação à distância. Isso representa claramente um abandono do governo federal em relação à agenda do ensino médio, com o apoio dos secretários estaduais de educação, ou pelo menos de quase todos, o que é assustador, porque de fato hoje o ensino médio é a etapa terminativa da educação básica e a etapa onde desemboca todas as vulnerabilidades e carências que o aluno vem acumulando desde a educação infantil. Chega no ensino médio, é claro que ele não está preparado para ingressar na universidade ou ingressar no mercado de trabalho. E ao invés de tentar melhorar o ensino médio, o que os governantes estão fazendo é abandonar o ensino médio de vez, fazendo com que ele seja extremamente limitado, extremamente medíocre. Qual vai ser o resultado disso? Que em termos educacionais, os filhos das classes trabalhadoras, aqueles que dependem da escola pública, vão ficar ainda mais distante do que os filhos das boas escolas particulares, porque também a gente precisa desmistificar. A grande parte das escolas privadas no Brasil são de péssima qualidade. Nós temos em cada cidade brasileira, grande capital, umas 10, 15, 20 escolas de boa qualidade, particulares. E cada vez mais elas custam muito mais caro. Ou seja, a desigualdade educacional ela vai retroalimentar a desigualdade econômica e nós vamos entrar aí também num círculo vicioso extremamente grave caso essas propostas de fato sejam implementadas. Olha só, em 2016 o Brasil gastou cerca de 16 bilhões de reais com a repetência de alunos da educação básica, né? Que é um número 3 vezes maior do que o que é gasto em países desenvolvidos, né? É impressionante. Como que faz para mudar um cenário como esse? Não, e essa pergunta é boa, porque a pergunta ela chama a atenção para o fato concreto. Nos países desenvolvidos não tem reprovação. Eu fui para o Fórum Mundial de Educação como delegado oficial brasileiro. Fiz parte da comitiva como sociedade civil, com garantia de independência da minha posição no Fórum Mundial de Educação na Coreia do Sul, em Incheon, organizado pela Unesco como órgão que é responsável pela área de educação das Nações Unidas. E eu falava sobre reprovação e as pessoas não entendiam do que eu estava dizendo. E aí eu não estou falando sobre países europeus ou Estados Unidos, Canadá, estou falando dos próprios países asiáticos, né? Eu conversando com a delegação chinesa e eu começava a explicar sobre reprovação, e eles falavam, mas vocês reprovam alunos na universidade? Não, na educação básica. Mas não tem aula de reforço?
Não tem. Quando tem, é uma aula que não é real, não é concreta. Eles falam, então vocês estão fazendo tudo errado. A gente faz tudo errado. Por muitos anos, aí tem um livro que é clássico, da Maria Helena Pato, que é um livro dedicado ao fracasso escolar, e outro do Vitor Henrique Paro, que é sobre reprovação escolar, renúncia à educação. O Brasil, por muito tempo, teve como política educacional principal a reprovação dos estudantes. Como se fazer com que o estudante fizesse no ano seguinte a mesma coisa que ele não conseguiu fazer no ano anterior, né, no ano em curso, no ano letivo em curso, garantisse a aprendizagem. Não garante. O que garante a aprendizagem é a dedicação, a obsessão com a aprendizagem do aluno que tem mais dificuldade, uma dedicação exclusiva, dedicada, orientada para esse aluno com maior dificuldade. Agora, para isso, o nosso sistema de educação tinha que ser muito melhor. Inclusive, os professores tinham que ser melhor remunerados, tinham que ter tempo de dedicação exclusiva a cada unidade escolar. Essas dificuldades que nós temos hoje, os professores tendo aí 1.000 alunos, 400 alunos, para lidar numa semana, impossibilita a dedicação aos alunos com mais dificuldade. Essa outra questão aí da valorização do professor, que é uma questão que não é de hoje também, né, de sempre, né, Daniel? Sim. É uma questão também de vontade política? Totalmente. A questão concreta é valorizar os professores na nossa sociedade, no nosso sistema econômico, passa obrigatoriamente por salário, passa obrigatoriamente por política de carreira. No caso da educação, tem um fator de custo adicional que é a formação continuada. E os professores precisam estar em escolas que eles tenham condição de ensinar. Então, tem que ser escola com número adequado de alunos por turma. Isso estava previsto no Plano Municipal de Educação de São Paulo. Com bibliotecas, laboratórios de ciências, laboratórios de informática, quadra poliesportiva coberta. Isso é o custo aluno qualidade inicial que foi desenvolvido pela campanha nacional pelo direito à educação. Vontade política é a outra face da mesma moeda que de prioridade orçamentária. Você consegue mensurar a vontade política pela prioridade orçamentária de uma área. A educação não chega a representar 3% do orçamento da União. De vez em quando bate em 3,5%, depois recai. E a gente só precisa de mais 0,15% para fazer uma revolução. Ou seja, é possível e dá para fazer mais. E agora, o que você acha dessas novas formas aí de educação básica que são propostas aí, estão nos novos horizontes aí? A gente tem aí sala invertida, homeschooling. O que você acha dessas alternativas? Acho que as alternativas têm que ser debatidas, né? Homeschooling me preocupa, porque quem defende o homeschooling são os movimentos ultraconservadores que consideram que a escola é um lugar de perversão do aluno. A escola é um lugar de contato com a sociedade. A escola é o principal espaço de sociabilidade dos estudantes. A escola brasileira, inclusive para deixar bem claro para os ultraconservadores, se ela fosse tão dogmática de esquerda, a população brasileira hoje, na sua totalidade, votaria na esquerda, aumentaria o orçamento para a educação. Quer dizer, não é o que acontece. Agora, a escola é o espaço fundamental de você ter contato com a vida concreta, de você aprender a respeitar o outro, de você ter a possibilidade de viver em sociedade. Eu conheço muita experiência de homeschooling fora do Brasil. Em geral, são experiências que conteudistas, até na questão do conteúdo se resolve, mas na questão de valores, elas são péssimas, né? Então, é preciso tomar muito cuidado com esse tipo de perspectiva. Agora, todo o resto, como o próprio homeschooling, tem que ser debatido, são questões públicas, né? E que precisam ser debatidos de forma pública. Já entrando um pouco nessa questão e voltando um pouco nessa relação à educação política, qual que é a sua opinião em relação sobre a escola sem partido? Escola sem partido, que é uma escola sem educação, né? Se você perguntar, eu já tive a oportunidade de debater com o Eduardo Bolsonaro, com o Flávio Bolsonaro, com o Miguel Najib, que é o autor da proposta, com padres, com pastores, e a gente nunca se nega ao debate. O debate ele tem que ser feito. O problema é que quando eu pergunto para eles qual é a concepção de educação que o Escola Sem Partido traz, eles não conseguem responder. Eles só dizem que eles tratam pedagogia como sinônimo de doutrinação, tratam as questões educacionais como sinônimo de dogmatismo. Nunca leram Paulo Freire no debate da Câmara dos Deputados. Vários deputados disseram que nunca leram e nunca vão ler Paulo Freire. Eu falei, então vocês não estão preparados para o debate. Agora, o que é educação? Educação, se você for analisar em termos de um conceito geral, é a apropriação de cultura.
O que é cultura? Cultura é tudo aquilo que o homem produziu. Valores, ciências, artes. A democracia é uma questão da cultura, a própria política é o que define o homem em termos culturais. Então, cultura é tudo aquilo que o homem construiu para se diferenciar da natureza, para ele conseguir ter governo sobre sua própria vida e sobre o mundo, a possibilidade de fazer história. A apropriação de cultura ela só acontece quando o professor tem liberdade de ensinar. A liberdade de cátedra é um valor construído durante a Idade Média, era um valor muito importante no passado clássico. Depois ele é reconstruído durante a Idade Média e ele vem como um dos fatores fundamentais do iluminismo, né? A superação da época das trevas, da impossibilidade do pensamento crítico. Nenhum professor vai conseguir lecionar sob um tribunal pedagógico. O tribunal pedagógico que a Escola Sem Partido tenta estabelecer impossibilita a realização do magistério. O magistério precisa de liberdade de cátedra. O professor precisa ter segurança para poder passar aquilo que ele acredita. O professor não pode ser dogmático, de forma alguma, mas ele nunca vai ser neutro. Eu, como professor, nunca vou ser neutro perante uma sociedade como a sociedade brasileira, que é machista, homofóbica, elitista, sexista, racista. Essa sociedade precisa mudar. Não é possível que os membros do movimento Escola Sem Partido querem que a sociedade permaneça como ela está, porque é uma sociedade horrível. Ela tem que ser mais justa, ela está distante de ser justa. E é nesse sentido que eu acho que a educação ela tem que sim ser pautada por um pensamento crítico. Voltando um pouquinho sobre essa questão dos números que a gente falava um pouquinho sobre o analfabetismo no Brasil, o que chama atenção também é essa discrepância entre regiões do país, né? Olha, 14,8% no Nordeste, né? E no sul do país, 3,6%, né? Uma diferença muito grande aí entre essas regiões. Por que isso acontece? É porque o Brasil é o país das desigualdades, né? E uma das desigualdades fundamentais é a desigualdade regional. Então, são várias explicações para desigualdades regionais, mas, na realidade, existe um sistema tributário e fiscal que privilegia as regiões sul e sudeste, porque são regiões mais industrializadas ou de plantas agropecuárias mais desenvolvidas. Com isso, você acaba tendo uma concentração de recursos. Toda atitude que o Estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, toma e faz por obrigação constitucional de transferência de recursos é insuficiente para a garantia de um equilíbrio federal. O federalismo brasileiro ele é muito desigual. Isso passa por esse sistema tributário e fiscal, mas passa também pela União, que o governo federal não tem atitudes corretivas. O presidente da República ele é muito preocupado em governar pelo seu próprio interesse. Tanto é verdade que o maior clássico da ciência política brasileira, na minha opinião, é Coronelismo, Inchada e Voto, do Vitor Nunes Leal, tem uma edição nova da Companhia das Letras, que em 1949, quando ele escreve o livro, ele já diz que esse é o problema. Os presidentes da República se preocupam essencialmente em atender aos seus interesses políticos e nunca fazem uma política de distribuição de recursos. Até mesmo a cidade de São Paulo precisaria receber recursos da União para, por exemplo, resolver o problema da creche na cidade de São Paulo. Com certeza, vamos falar um pouquinho disso também no nosso próximo bloco. A gente vai para um rápido intervalo e volta já com o programa São Paulo Brasil. Estamos de volta com o programa São Paulo Brasil pela TV Câmara de São Paulo, que hoje recebe o educador, cientista político e social e também coordenador geral da campanha nacional pelo direito à educação, Daniel Gara. Bom, Daniel, aqui na cidade de São Paulo, a gente tem também um plano municipal de educação, né, que foi sancionado em 2015 e prevê em 10 anos o alcance de metas como mais financiamento, menos alunos por sala de aula e mais vagas em creches, né? A meta, ela diz, né, 100% da demanda registrada até 2016. E até o fim de 2017, ainda havia aí uma demanda aí de 44 mil vagas em creches, segundo dados aí da Secretaria Municipal de Educação. Qual que é o melhor caminho para a gente resolver, então, todo esse problema e alcançar essas metas? A cidade de São Paulo ela tem três caminhos fundamentais. Primeiro, precisa priorizar efetivamente a educação. A cidade de São Paulo ela tem um problema grave em relação à forma como têm sido conduzidas as políticas, desde da gestão Haddad. É sempre bom lembrar que a cidade é condenada pelo tribunal
aqui de Justiça, que diz que a cidade precisa garantir universalização das matrículas em creche. E aí a gestão Haddad, depois a gestão Dória, elas optaram por precarizar os estabelecimentos que hoje ofertam educação, tirando laboratórios de informática, laboratórios de ciências e constituindo salas de aula. Qual é o resultado disso? O resultado disso é que o direito à educação ele depende de qualidade e de acesso. Não basta ter só o acesso, é preciso ter qualidade. Então, a medida tomada foi ruim. Precisa rever essa política. É uma política que já tem algum tempo que está em vigor. Em segundo lugar, a cidade precisa aproveitar que foi feita uma renegociação da dívida do município, que foi um grande mérito da gestão Haddad com a União, e precisa fazer com que esses recursos da renegociação da dívida sejam direcionados para a educação infantil. Esse é um ponto fundamental. Em terceiro lugar, a cidade tem que liderar um processo de reivindicação nacional para que o governo federal cumpra com o mecanismo do custo aluno qualidade inicial. Para você ter uma ideia, dos 50 bilhões de reais, o Estado de São Paulo tem que receber do governo federal 3,5 bilhões de reais. Desse montante de 3,5 bilhões de reais, a cidade de São Paulo precisa de quase 500 milhões, precisa receber quase 500 milhões. Então, a cidade de São Paulo, com todo o poder político que ela tem, ela não pode se eximir de tomar a liderança desse processo de correção do federalismo brasileiro, beneficiando a área de educação. Bom, voltando a falar um pouquinho aí sobre as metas do Plano Nacional de Educação, né? Como, por exemplo, a presença de todas as crianças de 4 a 5 anos no ensino básico até 2016, né? Já passado, que não foram cumpridas, apenas 20% das metas conseguiram ter sucesso, né? Ou seja, a gente está fracassando ou as metas que não eram razoáveis? Não, eu até discordo desse número dos 20%, né? É um número que foi divulgado por vários órgãos de imprensa, como a gente vinha conversando. A cobertura de imprensa na área de educação ela tem sido falha, né? Então acaba que o governo aponta que é 20% em aliança com movimentos empresariais que apoiam o governo e acaba virando uma verdade. Na realidade, nenhum mecanismo do plano foi efetivamente cumprido. Então, nós temos um Plano Nacional de Educação que foi aprovado por unanimidade, com a liderança em muitas comissões do PMDB, agora MDB, né, do presidente Michel Temer, e nada está sendo cumprido. Isso demonstra que existe uma falta de vontade política. Qual é o problema concreto do Plano Nacional de Educação? É a questão do financiamento da educação e a participação do governo federal. Esse é o problema concreto. Cristóvão Buarque, né, que eu discordo muito do Cristóvão em várias pautas, mas a gente tem um bom diálogo. Nós temos um grande amigo em comum, que é o Kailash Satyarthi, Prêmio Nobel da Paz. E na última vez que o Kailash veio aqui, no ano passado, em junho do ano passado, eu e o Cristóvão sentamos e nós discutimos sobre soluções para a educação. Ele acha que tem que federalizar. Imagina passar 200 mil escolas para o governo federal administrar. É impossível, né? Não tem mínimo sentido. O que é federalizar, na minha opinião? Federalizar é fazer com que o governo federal transfira recursos, tornar a educação um problema federal, um problema da União, do governo da União. E fazer com que o governo federal transfira recursos para que estados e municípios possam realizar um bom trabalho. Agora, não pode só transferir. Tem que transferir com transparência, com clareza de como tem que ser gasto, com uma articulação com o Ministério Público, com tribunais de contas. A gente está trabalhando essa articulação. Eu tenho ido em várias reuniões com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas de diversos estados, tribunais de contas de municípios, os poucos que tem, para tentar construir um sistema de controle social dos recursos da educação. Agora, já vai completar ainda 4 anos? O Plano Nacional de Educação? Né? Agora o plano já chega, porque nós tivemos e foi aprovado em 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, em junho, completa 4 anos. E o ano central é 2019, porque é metade do plano. E até hoje nada foi efetivamente, plenamente cumprido. Essa é a avaliação da campanha nacional pelo direito à educação e da consultoria legislativa da Câmara dos Deputados também. Falar um pouquinho, queria saber a sua opinião sobre a questão do notório saber, né, Daniel, aí que é a expressão que tem sido utilizada aí pelas universidades brasileiras para qualificar o professor que não fez o curso de doutorado, né? É isso? Não, é também. O notório saber é o seguinte, é quando você contrata um leigo para dar aula. O que seria um leigo, por exemplo? Um engenheiro para dar aula de matemática. Em tese, ele tem domínio do conteúdo.
mas ele não tem domínio nenhum de didática. Para um estudante entender bem, ou para alguém que já se formou na universidade, eu cansei de, na Universidade de São Paulo, ter grandes pesquisadores que não sabiam dar uma aula. E é importante saber dar aula, né? Especialmente na educação básica, quando os estudantes não têm autonomia intelectual. A autonomia intelectual, em tese, na escala, para todos os estudantes, né, ela se desenvolve no ensino médio, que é essa etapa que o governo federal não sabe o que faz e está optando por precarizar de vez, né, com apoio dos secretários estaduais de educação. Então, qual que é o caminho que tem que ser construído aí? É garantir que o professor ele tenha formação em licenciatura, tem que ter para dar aula. Isso é algo fundamental para a garantia de um processo de ensino-aprendizagem que, de fato, se reverta em aprendizado e que, de fato, se reverta em autonomia intelectual. Educação à distância, uso de notório saber, normalmente dão errado. Qual que é a justificativa do notório saber? Para uma área técnica muito específica. Mesmo para essa área técnica muito específica, é importante que se crie, mesmo que numa estratégia de transição. Então, por exemplo, um curso de audiovisual. É importante que se crie um caminho para que esses professores que têm o notório saber, naquela área específica, tenham capacidade de desenvolver didática. Tá certo. Bom, qual que é o papel aí que tem essas novas gerações nessa militância pela educação? Que mundo é esse aí que as novas gerações estão herdando? Bom, essa é uma pergunta, na verdade, hoje quem tem movimentado a educação em termos de massa são as ocupações de estudantes de escolas, né, que ocupam suas escolas. Isso começa no Chile, com a Revolução dos Pinguins, que como resultado, olha que coisa importante, hein? A última geração dos pinguins que conseguiu mobilizar todo o Chile conseguiu reverter a lei do Pinochet que permitia a privatização da educação. Agora a educação do Chile, numa transição de longo prazo, vai se tornar toda estatal, toda controlada pelo poder público e gratuita, que no caso do Chile não era uma coisa tão simples assim. Então as mobilizações de estudantes elas têm sido um alento, né, para a luta pelo direito à educação no mundo todo. No Brasil tiveram duas grandes ondas, 2015 aqui em São Paulo, 2016 no Paraná, liderado pelo Paraná, liderado por São Paulo, mas isso toma todo o país. O que foi interessante é que eles começam a se mobilizar por questões muito específicas. Caso do Paraná contra a reforma do ensino médio, emenda constitucional 95, o caso de São Paulo contra a reorganização de escolas, mas rapidamente os estudantes percebem que o que eles querem é outra educação, uma educação que seja mais significativa, que radicalize, no bom sentido, né, da radicalidade, a ideia de apropriação de cultura. O que eles querem é ter uma aula que seja menos lousa e giz, mas que seja uma aula mais interativa. Então, eu vejo com muito bons olhos essa mobilização dos estudantes e eu acho que nós, educadores, precisamos criar estratégias de comunicação com eles, né? Isso a gente ainda faz muito pouco. A campanha nacional pelo direito à educação foi a única organização que colocou todos os estudantes de todos os estados representados, né? E em processos de eleição interna. Então, de São Paulo foi quem o grupo de São Paulo considerou que deveria ir, Espírito Santo, Distrito Federal, Goiás, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná. Enfim, a gente colocou todos eles numa mesma mesa. E aí, quando eles sentaram juntos, foi uma delícia ver a vontade que eles têm de aprender. Ou seja, nosso estudante quer aprender. O problema é que a nossa escola não tem tido a capacidade de ensinar. Eu acho que esse é um recado importante para o poder público brasileiro. A gente vai chegar em fases aí de campanhas eleitorais. Você acha que você vê aí, sente que a educação vai ser aí uma pauta importante? Você vê aí os políticos querendo discutir essa questão e a população também cobrando por isso? Precisa ter vida no debate da educação. A gente tenta trabalhar nessa perspectiva, né? Tem muitas organizações que vão para um caminho técnico, essencialmente técnico. A Hannah Arendt, que é uma das filósofas mais importantes do pensamento ocidental mais recente, ela dizia que se o mundo do debate público for o mundo da técnica, o debate público nunca vai se resolver em termos de combate às desigualdades, porque a voz daqueles que sofrem com as desigualdades, ela nunca vai ser colocada, porque normalmente eles não tiveram direito à educação, não tiveram acesso ao saber científico, né? Então,
A gente precisa de um debate educacional, de um debate sobre educação, que tenha mais vida, que seja pautado no direito à educação. O Brasil discute muito a educação como um insumo econômico, algo que vai melhorar a situação econômica. Então, a educação sempre a serviço da economia. A educação ela influencia muito a economia, mas a gente tem que inverter um pouco essa lógica também, né? É um pouco a ideia do custo aluno qualidade inicial. A gente precisa colocar a economia a serviço da população brasileira. Isso não é uma fala ingênua, uma fala antissistêmica, pelo contrário, né? Eu tenho tido a oportunidade de viajar para vários países, e tanto em Londres, na London School of Economics, como também em Harvard. Eu tive 2 momentos lá de debate nessas 2 universidades, né? E o que era interessante observar é que os economistas diziam que a economia de um país tem que estar a serviço da qualidade de vida do seu povo. Estou falando da Inglaterra e dos Estados Unidos, que a Inglaterra, no contexto europeu, não é um Estado, uma sociedade muito avançada, não é uma sociedade escandinávia, por exemplo. E os Estados Unidos não é nada avançado em termos de concepção de estado de bem-estar social. Acho que é um pouco esse é o desafio, né? A gente tem que começar a falar sobre educação como um direito e não como um serviço público, algo que tem que se ofertar ao cidadão, algo que vai melhorar a economia ou que vai solucionar os problemas do país. Não, antes de tudo é algo que pertence ao cidadão. E aí o cidadão tem que se apropriar disso e tem que reivindicar essa questão. Bom, queria agradecer demais a participação, a entrevista aqui do Daniel Cara, que é educador, cientista político e social, coordenador geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Daniel, muito obrigado. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. E obrigado a você também que nos acompanhou em mais um programa São Paulo Brasil. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.